Fala nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira nós vamos analisar em que posições o Atlético Paranaense precisa contratar reforços na próxima janela de transferências. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações da equipe do canal Threads, na próxima janela de transferências o Atlético Paranaense deve buscar alguns reforços no mercado, principalmente um lateral direito, um zagueiro, um volante e um atacante, que pode ser um jogador de lado de campo, como pode ser um centroavante, quem sabe até um jogador que faça bem as duas funções. E no vídeo de hoje, a intenção é tentar identificar qual é o padrão, qual é o status, qual é o nível de reforço que o Atlético precisa para qualificar cada uma dessas posições. Começando, evidentemente, pela lateral direita, que é onde eu acho que a situação é mais grave e mais urgente. Por que eu digo isso? Porque já percebemos que Ryan Palacios não conseguiu corresponder de maneira imediata. Ele chegou do futebol colombiano há pouco tempo, é um jogador jovem, vem de um campeonato menos competitivo, chegou a entregar algumas boas partidas, a gente percebe que é um jogador com muita fisicalidade, que tem muitas ferramentas físicas a oferecer para a equipe, mas tecnicamente ele ainda se perde em alguns momentos e chegou a ser um ponto de fragilidade no sistema defensivo do Atlético em diversos momentos ao longo desse início de temporada. Falando de Dudu, Dudu é um lateral direito que eu reforço. Se estivesse em boas condições físicas, era um jogador que sobraria na Série B do Campeonato Brasileiro. Desculpem. É um lateral bastante competente tecnicamente, inteligente, um bom passador. Agora, soubemos aí ao longo dos últimos tempos que é um jogador que chegou ao Atlético Paranaense com uma série de questões físicas e que tem acumulado lesões e outros pequenos problemas desde então. Então, eu presumo, como eu falei no shorts que foi publicado hoje mais cedo, que essas questões físicas têm prejudicado o desempenho dele, então eu tiro um pouquinho do peso do mau desempenho das costas do jogador, mas colocando a coisa sobre a perspectiva do clube, o Atlético não pode ficar esperando indefinidamente o Dudu se recuperar fisicamente para quem sabe aí voltar a apresentar o seu melhor nível. O Atlético precisa fazer é encontrar uma alternativa para essa posição que chegue para assumir o posto de titular com consistência, jogar quase sempre e num nível minimamente aceitável. Ao que tudo indica, esse jogador deve mesmo ser o Matheus Alexandre, lateral direito que pertence ao Sport, foi afastado recentemente pelo clube da Ilha do Retiro. O Atlético avançou em negociações pelo jogador e deve confirmar um empréstimo com opção de compra ao final da temporada, caso o Atlético garanta o acesso, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E se isso acontecer, como vocês bem sabem, a gente vai ter vídeo aqui do canal analisando o Matheus Alexandre. Mas por enquanto, a gente vai falar de zagueiros. O que o Atlético tem de zagueiros no elenco hoje? Abraão, aliás, vamos começar com o Léo. Léo é um zagueiro experiente, com mobilidade, com bom passe, que não tem uma boa estatura, que sofre um pouquinho no jogo aéreo, embora nesse início de passagem pelo Atlético, inclusive ele esteja se saindo melhor também nesse quesito. Então é um jogador que, na minha avaliação, para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele é mais do que suficiente. Se ele vai ser capaz de performar ano que vem com o Atlético, espero, estando na Série A, eu tenho as minhas dúvidas e é aí que moram as minhas objeções em relação ao valor que foi pago por ele. Agora, na Série B, até dezembro de 2025, o Léo não é uma peça que me preocupe. Na sequência, a gente tem uma peça que me preocupa um pouquinho menos, que é o Abraão. Ele foi expulso diante do Botafogo de Ribeirão Preto, sofreu bastante aí recentemente com algumas falhas, mas é um zagueiro que no início de passagem do Atlético mostrou um nível muito positivo, mesmo estando um bom tempo sem atuar. Então, de repente, essa falta de ritmo de jogo pode ter cobrado um preço do Abraão nessas últimas partidas. O que eu gostaria de esperar para ver mais 3, mais 4, mais 5 jogos, em que nível o Abraão vai, entre aspas, estacionar. Se for naquele nível que ele apresentou inicialmente, dominante, veloz, forte fisicamente, sendo capaz de controlar o atacante de referência do adversário, o Atlético ganha um zagueiro que para a Série B é muito, muito bom. Agora, se ele estacionar num nível baixo, como aconteceu nos últimos jogos, aí o Atlético tem um problema. E por que um problema? Porque a outra opção de zagueiro do elenco do Atlético chama-se Tobias Figueiredo, zagueiro português de 31 anos de idade.
Eu publiquei agora há pouco, às 6 horas da tarde, lá no canal Tretes, um vídeo defendendo, entre muitas aspas, a utilidade do Tobias Figueiredo. Eu não acho que seja um zagueiro péssimo, muito pelo contrário. Acho que nas condições certas, nas circunstâncias certas, é um zagueiro que pode agregar para o Atlético, dentro de determinados parâmetros. Agora, depende muito do funcionamento coletivo da equipe. Se o Atlético conseguir pressionar bem o adversário para que a falta de velocidade do Tobias Figueiredo não fique exposta nas transições, é um zagueiro que tende a funcionar muito bem, porque essa bola que vai chegar longa, quebrada, é muito favorável para ele pela questão da estatura, do porte físico, e também porque ao recuperar essa posse de bola é um zagueiro que tem um bom passe, curto e longo. Então é um zagueiro que pode sim funcionar muito bem para o Atlético dentro de determinadas circunstâncias. Agora, diante dessas incertezas individuais em relação ao Abraão e coletivas em relação ao Tobias Figueiredo, o que seria o melhor cenário para o Atlético? Contratar um zagueiro destro para jogar do lado direito da defesa, porque do lado esquerdo temos um canhoto, que estivesse acima de qualquer suspeita, um zagueiro que tenha capacidade de realmente chegar e assimilar a posição de titular com um desempenho incontestável, porque aí as brechas ou eventuais brechas que Abraão e Tobias Figueiredo oferecem não estariam tão expostas, eles seriam opções para partidas pontuais. E além desses jogadores, gente, o Atlético tem alguns meninos da base que eu gostaria de ver. Tem o Marcão, que faz um papel interessante na equipe sub-20, com o próprio João Eduardo Correia anteriormente, mas quem mais me chama a atenção é Arthur Dias, zagueiro canhoto, seleção de base, muito bom jogador, marcando e construindo, e a quem o Atlético deveria ter o cuidado de garantir um mínimo de minutagem daqui até o final da temporada, porque em 2026 a gente pode estar diante da temporada de entre aspas, explosão de desempenho de alguns jogadores, entre eles o Arthur Dias, assim como o Leonardo Derek, eventualmente um João Cruz ou um Dudu Kogiski, o meio campista. Então, em termos de zagueiro, o Atlético realmente precisa de um reforço que chegue para trazer um pouco de segurança, um pouco de tranquilidade. Se não for assim, eu não sei se há muita razão em contratar mais um zagueiro. Falando então de volantes, aqui eu acho que talvez seja o ponto menos urgente, tá? A gente já percebeu na última partida que o João Correia, ele escalou o Filipinho na base do meio de campo, o Filipinho teve um bom desempenho na base do meio de campo, e aí ele tende a naturalmente se acomodar como o titular da posição, entregando muito em termos de dinâmica, intensidade, marcação, recuperação de bola, até em condução na saída. É um jogador muito, muito qualificado que na Série B, para mim, é inquestionável. O Filipinho é muito bom jogador, e eu acredito que o Falcão, quando entrou em campo na Série B, mostrou um nível minimamente aceitável para que nós possamos considerá-lo um reserva imediato sem que isso cause grandes prejuízos para a equipe. E ainda existe a possibilidade, que a essa altura do campeonato eu já considero remota, do Raul recuperar o seu melhor nível, né? Aquele nível que ele apresentou no Red Bull Bragantino. E aí ele saltaria nessa fila à frente do Falcão só. Do Filipinho, na minha opinião, não. Então, eu não vejo necessidade do Atlético contratar um volante, ainda que reconheça que a contratação do Raul não funcionou como deveria. E aí, falando especificamente de um atacante, de um centroavante, eu digo centroavante porque, na minha opinião, as pontas estão bem cobertas com o Isaac, com o Tevez, com o Velasco, com o Luiz Fernando. Além disso, com a possibilidade de você ter, por exemplo, um Sorriso, um Felipe Chiquete sendo utilizados. Eu acho que o Atlético tem jogadores de mobilidade do ataque de qualidade suficiente para que não se preocupe em precisar contratar mais um jogador para essa posição. Então, falando de centroavante, a gente volta numa situação parecida com a dos zagueiros. Eu acho que o Renan Peixoto, de maneira surpreendente, eu não esperava nada dessa contratação e acho que o scout que eu publiquei aqui deixa isso bem claro. Eu não tenho nenhuma vergonha de admitir quando eu faço uma avaliação a menor de um jogador. Ele me surpreendeu positivamente, tanto pela qualidade técnica, não que ele seja um craque, mas ele entregou mais do que eu esperava, quanto principalmente pela questão da fisicalidade, da potência física, capacidade de enfrentar zagueiros, capacidade de fazer pressão, e principalmente da intensidade, um jogador que trabalha muito pela equipe, sustenta bem a bola longa. Renan Peixoto, para mim, hoje pode se considerar um centroavante titular de Série B sem grandes prejuízos. Então, aí a gente já tem um parâmetro de comparação que joga a necessidade de contratação para cima. E o mesmo pode ser dito do Allan Kardec, gente. É um jogador que fisicamente não tem mais a mesma capacidade que tinha no auge da carreira, por exemplo,
mas que tecnicamente é inteligente, é um jogador de boa finalização, de bom posicionamento e, pelo que se sabe, é um líder de vestiário. E além disso, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de contar com o Sorriso, que joga na ponta, joga por dentro e poderia ser eventualmente utilizado na equipe principal como homem de referência, na eventualidade do Atlético não querer ou não poder contar nem com o Renan, nem com o Allan Kardec em alguma partida específica. Então a gente volta para aquela linha de raciocínio do zagueiro. Se for para contratar um centroavante, tem que ser um jogador para chegar e realmente somar em termos de qualidade. Se for para trazer mais um jogador de contexto de Série B, mas um jogador que traz só profundidade para o elenco, não necessariamente qualifica, eu não vejo necessidade do Atlético contratar um centroavante. Então, repito, se for para contratar um 9, que seja um 9 de nível, que seja alguém que chegue e assuma a posição de maneira incontestável. Então, gente, na minha avaliação, é exatamente isso. Um lateral direito que tem que chegar e jogar, deve ser o Matheus Alexandre. Um zagueiro que, se for para ser contratado, tem que ser alguém que traga consistência e tranquilidade para o lado direito da defesa. Caso contrário, não vejo razão para acontecer. Um volante eu não contrataria, eu prefiro contar com Filipinho e Falcão em um primeiro momento e concentrar esforços em contratar jogadores para outras posições mais urgentes, principalmente a lateral direita, mas também a defesa e o comando do ataque. E no comando do ataque, eu acabei de mencionar, se for para contratar, que seja um homem de referência acima ou visivelmente acima do nível que entregam o Renan Peixoto em termos físicos e o Allan Kardec em termos técnicos. Caso contrário, vai acabar sendo só mais um jogador para inchar um elenco que já é bastante extenso. A gente precisa de qualidade, não de mais quantidade. Mas quero saber o que vocês pensam, claro, quantos reforços o Atlético precisa, o que vocês acham de tudo que foi dito no vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Vila Nova e Atlético, espero que com uma vitória do Furacão. Então é isso, gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!